Por que não fazem um impeachment de Bolsonaro, hein? Tem chance de golpe militar? As instituições não funcionam. Rodrigo Maia está intimidado. O Moro caiu e não deu em nada. Você está confuso? A política brasileira está intensa. É muita coisa acontecendo o tempo todo e simultaneamente. Isso é uma dança. Mas houve uma jogada de Bolsonaro que, ao menos por enquanto, neutralizou a possibilidade de impeachment. Quer entender o que é que está acontecendo? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Não haverá golpe de Estado. Olha, se alguém tinha dúvida, essa é a mensagem clara, inequívoca dos generais. Eles não acompanharam Jair Bolsonaro no seu discurso golpista feito à porta do quartel-general do Exército. O comando das Forças Armadas não quer saber desse tipo de aventura. Um impeachment não é impossível, mas Bolsonaro não está desatento. O movimento dele de buscar uma aliança com o Centrão garante o apoio de uns 100 deputados, provavelmente mais. Não custa olhar um pouco para Rodrigo Maia. Ele tem mandato como presidente da Câmara dos Deputados. Vai até 31 de janeiro de 2021. Não pode ser reeleito, a não ser que as regras sejam mudadas. Dá. Mas olha, seria um desgaste. O mais provável é que não aconteça. Por que ele é importante? Porque botar em votação um pedido de impeachment é decisão do presidente da Câmara. Então vamos lá. O que Maia precisa para botar um impeachment em votação? Primeiro, ele tem de ter certeza de que 2/3 dos deputados votarão pelo sim. Isso quer dizer 342 votos dos 513. Viram por que Bolsonaro está se aproximando do Centrão? Aqueles 100 e tantos votos valem ouro, mas é uma negociação muito cara. Paulinho da Força, por exemplo, já andou dizendo que a oferta que fizeram para ele é pequena. O Centrão sabe quanto vale e está acostumado a fazer esse tipo de negociação. Outro item fundamental, impopularidade. Fernando Collor, quando o impeachment dele foi aberto, tinha 13% de aprovação popular, quer dizer, de bom e de ótimo, segundo o Ibope. Dilma Rousseff tinha 9%. Bolsonaro tem 33%, segundo o último Datafolha. Esse é um ponto muito importante. Embora fale muito, e ele fala muito, né, que representa o verdadeiro povo brasileiro, Jair Bolsonaro é um presidente minoritário. A maioria da população o rejeita, o vê com horror. Mas isso não quer dizer que ele não tem apoio. Ele tem, é 1/3. E por enquanto esse apoio tem se mantido sólido. Pode mudar? Pode. Muitas coisas fazem com que possa mudar. A primeira é o novo coronavírus. O Brasil já passou da linha dos 5.000 mortos e pode dobrar isso ainda na semana que vem. Tudo indica que nós ainda não chegamos sequer perto do pior da pandemia. A insistência de Bolsonaro em debochar da doença e, por extensão, das muitas e muitas pessoas que perderam gente querida nesse processo, não é só rude ou desumano. É também politicamente estúpido. Não o ajuda em nada. E conforme o número vai aumentando, o desgaste vai ser maior e maior. Lembrem-se de um ponto. Bolsonaro está com 1 ano e 4 meses de mandato. Nessa época, Collor também tinha por volta de 30% de aprovação. As coisas mudam. E não é só o novo coronavírus. Quem diz que Moro não teve efeito está achando que as coisas mudam mais rápido do que de fato acontece. Essa será uma longa batalha e Sérgio Moro joga batalhas longas. Nós não sabemos que tipo de material, que áudios, que textos ele tem na mão. E aí entra outro ponto muito importante. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, existem 3 prédios. Não são apenas Planalto e Congresso nessa briga. Há também um terceiro no cenário, o Supremo. E os ministros do Supremo estão em conjunto convencidos de que Jair Bolsonaro extrapola em muitos poderes da presidência, que pressiona os limites da Constituição com frequência. Nesse momento em que Planalto e Congresso mergulham em negociações, o Supremo fica muito importante. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir a posse de um amigo pessoal dos Bolsonaro na Polícia Federal
É importante justamente por isso e será apenas o primeiro caso. É possível que nas próximas semanas comecemos a ver prisões de assessores ou empresários ligados ao gabinete do ódio, por conta, claro, do processo contra a fake news, de uma campanha de desinformação, por ativamente enganar o povo brasileiro em geral, mas principalmente os próprios militantes bolsonaristas. Esse não é o único caso contra Bolsonaro que veremos no STF. E aos poucos, isso vai gerando desgaste e desgaste. 2/3 da Câmara em popularidade. Há outros 2 itens na receita do impeachment de Collor e Dilma. Uma crise econômica pesada, isso é importante. É por isso que Jair Bolsonaro sabe que a pandemia vai provocar uma crise dessas e aí tanto insiste em dizer que a culpa é dos governadores. É preventivo. Ele quer se imunizar da responsabilidade. Será que vai conseguir, mesmo com todo o deboche? Nós não sabemos ainda. Por fim, contra Dilma e Collor havia multidões na rua. Em ano de pandemia, não vai acontecer. Só que nesse caso, talvez venha a ser mesmo diferente. Afinal de contas, Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente que se elegeu com uma campanha inteiramente digital. Não tinha TV, estrutura partidária, nada. E venceu. Pode terminar sendo o primeiro presidente a vencer online e a perder o mandato também online. Esse não é um jogo fácil, um jogo rápido ou mesmo um jogo certo. Depende do que vai acontecer e são muitas as peças em movimento nesse tabuleiro. Democracias funcionam dessa forma, claro. Sempre tem aqueles que dizem que as instituições não estão funcionando, mas aí é que tá. Elas estão. Cada conversa entre 2 deputados, cada vez que um procurador em algum estado abre um inquérito envolvendo um dos filhos, sempre que um juiz ordena que o presidente deixe de fazer algo ou passe a fazer, que um ex-ministro se manifesta, cada momento destes é uma virada nas engrenagens institucionais. É a democracia funcionando, não movida por um, mas movida por inúmeros atores na sua defesa. Vejam de outra forma. Na Hungria, Viktor Orbán aproveitou a pandemia e deu um golpe de Estado. Na Polônia, o presidente Andrzej Duda quer a extensão em 2 anos do seu mandato. Nos Estados Unidos, Donald Trump está brigando com governadores, dando coletivas surreais à imprensa e até pouco tempo atrás ficava insistindo no uso da cloroquina como um milagre. Com que país o Brasil se parece mais?